Boa noite, eu sou o pastor Leonardo Nicomedes. Estou aqui com a Leocádia, essa jovem, essa adolescente abençoada. Ela tem apenas 16 anos e ela tem um testemunho incrível de algo que Deus fez na vida dela. Nós tivemos um acampamento, não tem muito tempo, e foi um derramar sobrenatural do poder de Deus e algo aconteceu com a vida da Leocádia. Eu vou deixar ela falar, que é melhor. Leocádia, conta um pouquinho aí pro pessoal que está em casa, o que Deus fez na tua vida nesse acampamento, mas se você quiser, conta um pouquinho do contexto, do antes do acampamento, para depois voltarmos aqui então. Olá, eu sou a Leocádia. Eu entrei para a igreja em 2019. Eu era uma jovem que sofria de ansiedade, ataques de pânico, não conseguia dormir. Cheguei ao ponto de tomar medicação que era para adulto, doses muito elevadas para eu dormir e não resultava. Nem com a medicação você conseguia dormir? Não, eu não conseguia dormir. Chegava a tomar medicamentos SOS para ver se acalmava, mas nada resultava. Psiquiatra não resultava, psicólogo não resultava. Este acampamento foi um derramar sobrenatural em que eu fui constrangida pelo amor de Deus. Tive um impacto em que eu tinha uma visão muito superficial das coisas, mas Deus fez de tal maneira que eu comecei a ter uma visão mais profunda sobre o que se passava, em que eu tinha de buscar o amor nele, o meu desespero, a minha ansiedade, e de entregar nas mãos dele, e foi o que eu fiz. E Deus, sendo fiel, tirou toda a mágoa, toda a angústia, toda a ansiedade. Fui liberta da medicação uma semana antes do acampamento. Deus foi fiel. Ele está a fazer uma grande obra na minha O que vida. aconteceu uma semana antes? Tivemos o culto da família, como temos geralmente no domingo, e o pastor fez uma espécie de apelo para os irmãos irem ao altar, que é o normal, para orar pelo milagre e pela família, mas os irmãos precisavam de um milagre assim, precisavam de cura, que fossem ao pé do púlpito. Então estavam eu e outros irmãos, em que eu estava a orar incessantemente sobre a minha cura da ansiedade, das perturbações de sono, e depois desse culto eu nunca mais tomei medicação, nunca mais tive ataques de pânico, pensamento acelerado não tinha, era uma pessoa totalmente diferente, muito mais calma. Depois tivemos o acampamento, então foi tudo um decorrer, uma evolução, em que o acampamento tive o impacto com Jesus, o constrangimento, ver o amor dele na minha vida, o derramar dele na minha vida, o que me deu uma nova visão, que eu tinha de mergulhar nele, eu precisava de mergulhar nele, eu precisava de ficar firme nele, na sua palavra e no seu amor, e que eu agora não sou mais a Leocádia que, ok, vem à igreja, tenho um bocadinho de fé. Não, agora eu tenho que ter fé, acreditar que Deus sim faz milagres, porque eu vi na minha vida, e tenho de continuar e cada vez me aprofundar mais e mais e mais. Glória a Deus, que bom. E me conta um pouco, isso começou quando? Essa situação da sua vida? Nós estamos falando aqui do ponto final, em nome de Jesus, mas quando é que começou? Como é que foi a tua trajetória até esse encontro que você teve com o Senhor? A partir dos 5 anos, 5 anos de idade? sim, eu tinha muitos conflitos familiares, principalmente com o meu pai. A minha mãe e o meu pai são separados, onde eu assistia a muitas discussões, a muitos conflitos. O meu pai, eu via e sentia que ele não me mostrava o amor que eu merecia como filha, ele não me tratava como eu deveria ser tratada, tinha muitos conflitos, muitas guerras, dizendo assim, o que foi me levando a ficar com traumas, ficar com muito pensamento acelerado, muita ansiedade, e eu não expressava isso, não mostrava a ninguém. Eu retia tudo para mim, o que me levou a situações de angústia, quando comecei a minha adolescência, mais ou menos a pré-adolescência, mutilações. Chegou a fazer mutilações? Sim. Ataques de suicídio, foram 3. Tentativas de suicídio, 3 tentativas de suicídio. Porque Com qual idade? aí já tinha uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Olha aqui, fica o alerta para o pessoal que está em casa nos ouvindo. Às vezes acontecem coisas perto de criança com 5 anos, mas já ali com uma esponja absorvendo tudo, e depois aquilo vem desencadear situações complicadíssimas na sua adolescência, na juventude, na sua vida inteira. E se Jesus não entrar e intervir, é muito complicado. Fica o alerta para o pessoal de casa aí. 3 tentativas de suicídio com 12 anos. 13 a 14 anos. Apesar de ter uma mãe muito presente, que esteve lá sempre a auxiliar, eu também não queria preocupar. Eu não queria mostrar aquela fraqueza que muitas vezes nós sentimos, que os jovens, adultos e até crianças sentem. Mas, graças a Deus, eu em 2019 vim para a igreja, vi o primeiro acampamento em que aceitei Jesus, e aí começou o processo de libertação.
mais ou menos em 2021, tinha sido diagnosticada com ansiedade após um ataque de pânico muito severo na escola, em que a minha mãe até teve de ligar para os pastores porque eu estava num estado deplorável. Você teve um ataque na escola? Sim. Estava mesmo mal. Eu passei por diversos exames, por não saber se era do coração ou se era dos pulmões, porque eu sentia muita pressão no peito. Passei por diversos exames, mas no final de tudo deu a ansiedade. Mas Deus foi trabalhando muito nisso, até agora não tenho nada. Mas foi difícil, porque eu não aceitava muitas vezes a opinião, por exemplo, dos pastores. Fiquei muito revoltada quando soube do diagnóstico, porque eu era, dizendo assim, uma criança. Não sabia que isto tinha tudo chegado a esses termos. Mas após muitas ministrações na igreja, muito conselho do pastor, muita oração, tanto da parte da minha mãe como deles, e minha depois, porque eu também fui encarregue de aceitar e crer que Jesus tinha um milagre para a minha vida, que Deus ministrou, foi ministrada no altar, em que a pastora simplesmente desceu e falou comigo e disse que tinha de sair um grito da minha alma. E foi aí que, quando saiu, eu senti o alívio e entendi que sim, que Jesus era o amor. Estava com aquela coisa engasgada aqui, né? Eu não conseguia transmitir, falar, e aquela ministração fez soltar. Sim, soltou, aliviou-me de uma maneira que eu tive uma nova visão também, daquela coisa de que agora eu consegui, agora só tenho que continuar a andar, só tenho que continuar a melhorar, porque eu consigo, afinal tenho a ajuda de Deus para melhorar. Glória a Deus, Deus é fiel, né? Que bênção, isso é impactante. A gente vê como que ele trabalha, como que ele faz. Então, antes você conta aí que você então vem à igreja desde 2019, é isso? Mas não tinha tido esse encontro, né? Porque ainda assim estava com ansiedade, ainda assim estava com todos esses sintomas, fazendo tratamento, porque você reconhece que é um processo também, né? Então, graças a Deus que você não desistiu, continua vindo, mas até chegar o momento e no culto da Sexta-feira da Vitória, no culto da família, e os acampamentos, foi servindo, e aí chegou no acampamento de 2023. Como é que foi essa experiência para você e já para nós caminharmos para o fim da nossa entrevista? Foi uma experiência sobrenatural. Foram dias com intensa presença do Espírito Santo. Nós víamos o derramar do Espírito Santo e de Deus assim. Era um fluir enorme, em que num dos últimos dias foi um derramar tão grande que eu constrangi-me de tal maneira com o amor. Até tive uma ministração depois, o pastor ministrou através de uma canção, que havia coisas que ainda precisavam de ser libertas, inseguranças, algumas tristezas, algumas frustrações, e que foram, graças a Deus. Por uma simples canção, às vezes, se nós estivermos cheios de Espírito Santo, ou um simples abraço, às vezes um dar de mão, libertamos uma alma, e foi o que aconteceu, e saiu inseguranças. Então, toda a ansiedade, todas essas inseguranças, era uma barreira para eu mergulhar na presença de Deus. Era literalmente um obstáculo, e graças a Deus eu estou a conseguir passá-los. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você puder dar um recado agora, imagina que tem uma mãe, tua mãe devia sofrer muito com essa situação, correto? Imagina que tem uma mãe agora na mesma situação da tua mãe, ou um adolescente, um jovem, uma pessoa com os mesmos problemas de ansiedade, pânico, depressão, e que está querendo a cabo da vida, achando que não tem mais jeito. O que você diria para essa pessoa? Deixa Deus te usar, olha lá para a câmera e diga para essa pessoa que vem do teu coração agora. Mãe, não desista do seu filho, não pense que vai tudo acabar. Confie em Deus, persista, tenha fé, continue a orar, porque Deus é fiel à sua palavra. Também temos que cumprir o nosso dever e continue a orar e persista, porque Deus vai agir na situação. Filho, adolescente, jovem que está a sofrer, não é o fim. Há uma solução, que é Jesus Cristo. Se não é cristão, venham à igreja próxima, ou simplesmente se viverem com deixa, venha à igreja voz profética. Vai ser acolhido, vai sentir o amor de Deus em cada pessoa que der um abraço, cumprimentar, um sorriso. Tu consegues. Deus é fiel e Deus vai te ajudar a melhorar. E esta situação simplesmente passou e foi um aprendizado. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, que estas palavras sirvam para vir como um bálsamo para o teu coração, você que sofre de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, ou você que está com um diagnóstico aí de morte, você que está com um diagnóstico que é impossível. Entenda, para Deus nada é impossível. Deus, Ele pode
fazer o milagre que você precisa, restaurar sua casa, restaurar sua vida, sua saúde. É só você abrir o seu coração e permitir que Ele te traga para o caminho do milagre. Deus te abençoe. Beijo no teu coração.